Fala, meu lindo! Essa é a última mensagem da série Sábado com Teologia. Eu quero muito que você fique comigo até o final, mas pode ter certeza, nessa altura do campeonato, já deve ter uma série nova nascendo e Deus tem algo novo para você. Mas, como a gente precisa terminar, a última mensagem, ela sempre tem algo diferente. E essa mensagem nasceu dentro de uma reunião de escola, onde Deus moeu o meu coração com uma palavra e que eu quero que você viva isso comigo. Antes, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. Se inscreve no canal, é rapidinho, você aperta o botão, se inscreve e ativa o sininho. Nós estamos chegando a 10 milhões de inscritos, que Deus nos ajude. Nós vamos chegar, nós vamos chegar a 20 milhões e não chega a 10, né? Qual é a confusão, é a ansiedade. Mas vamos chegar, quanto mais gente alcançada pela palavra, melhor. E por falar em palavra, vamos pro vídeo. Atos capítulo 3. Pedro e João estavam subindo juntos ao templo na hora da oração. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente colocava-se à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que passavam. Interessante falar sobre paciência usando um milagre, mas você vai entender. Eu não sei qual é a melhor forma de começar de verdade. Se eu conto o milagre ou conto o porquê falar sobre esse milagre quando se trata de paciência. Talvez seja interessante ou melhor a gente falar como nasceu. Não, será? Bom, não sei você, mas paciência é uma coisa difícil. É um pouco extinta da nossa geração, porque a gente foi perdendo à medida que o mundo ficou tudo muito rápido. Internet e tudo isso que você já sabe, que deixou a gente muito acelerado. Áudio, 2 vezes. 5 minutos ouve em 2,5. Isso é uma bênção de Deus. E a gente aprendeu a fazer o nosso cérebro ouvir em 2 vezes. E se inventarem 4, a gente vai dar conta. Porque a gente está sem paciência, não é verdade? O problema é que a ausência de paciência faz a gente tomar decisões e agir de um jeito que, de uma certa forma, tira o amor da receita. A ausência de paciência me faz colocar uma velocidade no outro que às vezes nem eu estou apto ainda. Mas olha, vamos pela palavra que é melhor. Atos 3 conta uma história, que é a história de Pedro e João, que acabaram de viver o maior fenômeno do Novo Testamento. Quando eu digo fenômeno espiritual, que foi a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Atos capítulo 2 conta que o Espírito Santo desceu e encheu todo mundo que ali estava. Só que veja que importante essa reflexão. O que é ser cheio do Espírito Santo? E a gente, não sei você, mas eu sou de um tempo que ser cheio do Espírito Santo é quem falava em línguas estranhas. Sabe aquela parada? Não sei se você sabe, então eu preciso explicar. O meu público não é só quem viveu dentro da igreja, é muitos são de quem nunca entraram. Falar em línguas, um dom que todos nós que nascemos na igreja, talvez por um tempo pensávamos que só quem falava em línguas estranhas era cheio do Espírito Santo. Deixa pra lá, não quero falar mais, não fica estranho, fica ofensivo. Mas veja, falar em línguas, durante muito tempo a gente pensava que era isso. Só que não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uau, que profundo. E isso não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. E quando eu digo ser cheio de Deus, é carregar os atributos de Deus na nossa vida. E o que Deus é? Deus é paciente, benevolente, amor, misericórdia, compaixão. Então quando você diz que alguém é cheio do Espírito Santo, é porque ele carrega na sua essência os atributos de Deus: paciência, benevolência. E é isso. Então Pedro e João acabaram de ser cheios do Espírito Santo. Então a imagem que a gente vem agora à cabeça não é só alguém pulando de alegria, é alguém vivendo de maneira justa.
é alguém vivendo da maneira de Cristo. Então veja o que acontece quando alguém vive na maneira de Cristo. Eles estão indo para o templo na hora da oração, porque entenderam que quanto mais tem, mais querem. Isso é a presença de Jesus. Quanto mais a gente o conhece, mais a gente o deseja. Então eles estão indo para o templo na hora da oração, ponto. Agora, quando eles estão chegando, eles encontram um paralítico. Na verdade não é um paralítico, é um coxo. O paralítico não anda, o coxo anda, mas tem dificuldade. É alguém manco. Então eles encontram um coxo e eles dizem algo, e eu estou sendo bem conciso. Eles dizem: nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que nós temos, isso te damos. Levanta e anda. Muito obrigado pelo aleluia. Obrigado. Bom, veja, acabou, parece que o milagre está pronto. Então agora ele levanta, anda e sai. Só que aí a Bíblia vai dizer que não foi assim que aconteceu. Não foi imediato. A Bíblia diz que eles falaram levanta e anda, mas o coxo não levantou. O coxo foi levantado. Vou ser mais claro. Existe um coxo sentado à porta, pedindo esmolas, dizendo: dá-me uma esmola, por favor. Há muito tempo, a Bíblia diz que desde sempre ele fazia da mesma forma. Só que agora, quando eles chegam, eles dizem: levanta e anda. Só tem uma reflexão importante. Uma ordem para quem nunca andou é diferente. Veja, como que eu falo levanta e anda para alguém que nunca andou e que não sabe exatamente o que é isso? Quer ver, quem tem filhos aqui? Levante a mão. Bom, eu tenho 3. Cortei, chega muito filho, maravilhoso, mas se vier o quarto, a confusão está garantida. Mas veja, quando a gente tem filho, tem uma parada, irmão, que pega todos os pais: o tal do andar. Irmão, e é uma competição do mal. Porque um pai fala pro outro: meu filho andou com 11 meses. Aí você fala assim: o quê? Meu filho tá com 11,5 e não tá andando, deve ter algum problema. Aí você vai pro Google, e aí você pega uns pais mais psicopatas que falam: meu filho andou com 7. Aí você fala: pronto, eu tô com um problema, meu filho deve ter um problema. Porque a gente tem uma questão que a gente quer ver os nossos filhos rapidamente amadurecerem. Então a gente quer que os nossos filhos saiam da fralda logo. A gente quer que os nossos filhos andem logo. E a gente quer que eles façam no nosso tempo. E isso é o mal de todos os pais. A gente não tem paciência, porque a gente já anda, a gente já saiu da fralda há muito tempo, a gente já amadureceu há muito tempo. Então a gente quer que os nossos filhos acelerem o passo, até um dia que a gente diga: que saudade de quando não andava, que saudade de quando pedia para eu levar no banheiro e limpar o bumbumzinho, que saudade. Então a gente acelera tanto que um dia descobre que fez errado e que deveria ter sido mais respeitoso. O texto é tão incrível que a Bíblia diz que eles tomaram pela mão direita o paralítico e levantaram. Só que não só levantaram, a Bíblia diz que eles esperaram se firmar os arteiros. Ou seja, levantaram e ficaram segurando, apoiando o coxo até que ele conseguisse firmar os pés e andar. Lindo. Sabe quando um milagre desse ia acontecer no nosso tempo? Nunca. A gente é muito mais afeito à esmola que jogamos pelo vidro do que parar de verdade para ajudar e ver até andar a pessoa não desgrudar dela. E esse é quem nós somos. E aqui mora o detalhe: ou somos cheios do Espírito Santo e transbordamos do amor, da paciência, da benevolência do Eterno, ou somos somente seres humanos que não temos paciência com ninguém e assim somos com nós mesmos também. Isso é a gente. Se não tivermos o Espírito Santo, não temos paciência, nos falta misericórdia. Pelo contrário, a gente sempre tem uma palavra de juízo sobre o outro. A gente se sente superior, a gente fala mal, a gente reclama, a gente amaldiçoa, a gente não tem paciência com os outros. E aí, lindo, eu vou te dizer por que nasceu isso no meu coração. Eu e a minha esposa fomos chamados para ir no colégio do meu filho. E minha mãe viveu isso a vida toda comigo. Cansei de só vem com acompanhado dos pais. Nossa, irmão, eu fiz isso com 17 anos, estava profissional já. Estava no ensino médio, um marmanjo, minha mãe sentada na secretaria e eu entrando com cara de glúteo na sala para pedir perdão para a professora. Aí eu fui pela primeira vez para uma reunião sobre um dos meus filhos.
sentei na reunião. Na verdade, começou um dia antes da reunião. Um dia antes da reunião, um professor me abordou e falou: precisamos falar sobre ele. E aí ele falou: vamos marcar uma reunião. Eu, como não tenho paciência, falei: me fala agora, me dá um release, me fala, por favor, alguma coisa, senão eu vou morrer, eu não vou conseguir nem dormir. E aí o professor falou pra mim: não, é porque ele está com um pouquinho de déficit de aprendizagem. Ele não está prestando atenção, ou às vezes presta e parece que não capta. E eu estou ouvindo. E ele falou mais, ele falou: e às vezes ele está brigando com os amiguinhos. E não é que a gente às vezes não vê, mas aí os amiguinhos dizem, a gente não sabe o que está acontecendo, se ele está ficando nervoso por alguma coisa. E aí, irmão, eu já estava assim, ó, olhando pro carro, vendo ele lá. E ele já mudou o semblantezinho dele na hora. E aí no dia não foi só de um, foi de dois, irmão. Os dois estavam com a pá virada no dia. Veio a reclamação do outro também. E aí eu entrei no carro, o mais novinho falou: o que foi, pai? Eu falei: nós vamos falar quando chegar em casa. Irmão, eu gerei um pavor neles. Então a gente chegou em casa, eu já chamei o pequenininho e falei: seguinte, aconteceu isso. E falei: você está de castigo, tirei tudo que não era para tirar naquele dia, já tirei também. E aí chamei o outro mais velho e falei: isso, aquilo. Tirei o iPad, ninguém vai ter mais tela agora durante o dia. Acabou o desenho, acabou tudo. Irmão, e aí fui para reunião no outro dia. Não tinha nem conhecido a reunião, não. E aí eu cheguei na reunião, e aí tinha uma mulher muito preparada, que começou a contar o que estava acontecendo. E aí, irmão, eu estava assim, ó, preciso falar o que eu fiz. Mas daí eu pensei: não vou falar o que eu fiz, vou falar o que eu vou fazer. Pegou? Aí, irmão, ela contou tudo, eu falei: eu sei o que eu vou fazer. E aí comecei a falar o que eu fiz, dizendo que ia fazer, entendeu? E aí, irmão, ela só fez assim, ó: não faz isso não. Eu falei: por quê? Ela falou: porque se você fazer dessa forma, você vai perder ele. Você vai sufocar ele. Ele não vai melhorar, ele vai piorar. Lindo. Aquela professora falou aquilo para mim. O Espírito Santo entrou dentro daquela sala e falou comigo: já pensou se eu fosse contigo da mesma forma? Já pensou se eu te tratasse com a mesma energia e com a mesma velocidade? Você não iria me suportar. E aí, irmão, eu de verdade, eu saí dentro daquele colégio arrasado comigo, destruído por dentro. Cheguei em casa, chamei os meus filhos e disse: o pai precisa mudar uma parada que o pai fez. E comecei a mudar a conversa com eles. Mas naquele dia Deus me fez me lembrar desse coxo, que não precisava sair correndo, porque nunca havia andado. Então ele tem gente cheia do Espírito Santo que tem paciência para esperar ele amadurecer as pernas, criar força nos músculos, para então poder andar. E glória a Deus, que Deus não é da mesma maneira que a gente. Deus é o único que conhece todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, todos os nossos segredos, todos, e mesmo assim escolheu nos amar. Da mesma maneira, sabendo tudo, nos amou de maneira inteira e completa. E não só amou com palavras, mas entregou o Filho na cruz do Calvário para salvar eu e você. E isso é o verdadeiro amor. Paciente porque sabe esperar a hora certa de chegar, benevolente porque perdoa, apaga passado, misericordioso porque a gente não merece, mesmo assim faz. Já pensou se Deus fosse comigo e com você da mesma velocidade que nós somos com os outros? Não estaríamos aqui. E aí eu entrei numa crise na minha vida com Deus e comecei a me lembrar de quem eu sou e o que já fiz. Me lembrei de tanta coisa e comecei a imaginar, se eu fosse o Deus dos céus, o castigo que eu estaria não teria saído até hoje. Eu já teria desistido de mim há bastante tempo, porque eu sei quem eu sou. Sabe que eu descobri naquele dia? Que o déficit de aprendizagem do João tinha a ver comigo, não tinha a ver com ele, tinha a ver comigo. Eu conversei com ele.
de um jeito que não tinha nunca conversado. Eu falei: filho, o que acontece com você? E ele me lembrou o dia que eu tentei fazer ele aprender matemática da mesma maneira que eu aprendi. E aí eu entendi, lindo, que o meu filho, ele estava daquele jeitinho por conta minha. Deus sabe como agir comigo, com você. Se ele for da mesma energia que você é, ele te perde. E Deus não perde ninguém. Deus é amoroso, misericordioso. E eu sei que isso tem um grande risco de falar para você, de você ficar folgado. Mas lindo, eu vou ser claro com você. A paciência de Deus não é para te dar o direito de atrasar, mas é para que você cresça sem medo do Pai. A paciência de Deus não é aquilo que te dá o direito de fazer do jeito que você quer e Ele vai ficar esperando do jeito que Ele está. Não, 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 não. A paciência de Deus é aquele que dá o tempo para você crescer, amadurecer e florescer, sem interromper as etapas e sem te fazer acelerar antes do tempo, sem te fazer andar antes de te deixar cair, para aprender a suportar as quedas. O Deus que a gente serve é paciente para respeitar todos os nossos processos. Lindo, eu sou o que sou hoje porque sou o acúmulo de histórias que Deus me deixou viver. Deus me deixou cair, Deus me deixou deslizar, Deus me deixou perder, Deus me deixou decidir errado. Deus foi paciente, então eu sou o acúmulo das histórias que carrego. Se Deus não deixasse, seria superficial, não teria estrutura para suportar algumas coisas. Então Deus exerce paciência, deixa a gente suportar a crise das nossas escolhas, para nos ter mais forte e caminhando com saúde. A gente perde a noção do que Deus é, porque não somos o reflexo do Pai que Ele é. E esse é o problema nosso. A palavra Pai, ela é confusa, porque todos nós tivemos um tipo de paternidade diferente. Uns, os pais foram mais presentes, outros mais ausentes, uns mais violentos, outros mais calmos, mas todos nós tivemos pais que foram falhos. E eu quero que você entenda que o dia que você for pai, se ainda não for, você será falho em alguma coisa. Nós não somos perfeitos. Então, quando falamos da paternidade de Deus, pensando que nele existe falhas, nós estamos errados. Porque o amor dele é diferente, a maneira dele proceder é diferente. Ele não corre na nossa direção para nos castigar, ele corre para nos pegar no colo. Ele não corre na nossa direção para nos machucar, ele corre para sarar as nossas feridas. Ele não vai na nossa direção para nos ameaçar e colocar contra a parede. Não, ele vai para nos perdoar, para nos dar um novo caminho, para restaurar as nossas forças, para aliviar o nosso cansaço. E esse é o problema. A gente se assusta porque se fosse nós no lugar dele seria diferente. E por isso tem tanta gente vivendo oprimida e sufocada no mundo, porque pensa que Deus age com ele da mesma maneira que ele age com os outros, e não é assim. Deus é paciente, Deus tem paciência com você, Deus teve paciência comigo. Deus esperou eu tomar vergonha na cara 19 anos da minha vida, e depois que tomei vergonha, tive que tomar mais vergonhas, e até hoje Deus está esperando coisas que eu preciso amadurecer urgente, e que ainda não amadureci. Deus está aí: estou te esperando, meu lindinho, bora, continua crescendo, continua amadurecendo, continua dependendo de mim. Crescer e amadurecer não significa perder a dependência, pelo contrário, me faz subir todas as vezes para pregar com temor no coração, dizendo: Jesus, eu ainda preciso de ti, eu não vou crescer o suficiente a ponto de viver longe da tua presença. Senhor, eu preciso todos os dias e cada dia mais. Mas Deus espera. Lindo, eu sei que todos nós aqui temos as nossas histórias, mas eu vou te falar uma parada: alivie a pressão que você carrega. Ô meu irmãozinho mais novo, bebê da família, bebê da casa, que acabou de chegar agora na presença de Jesus, de boa, você não precisa ter a mesma intensidade de que alguém que caminhou mais tempo do que você. E relaxa, deixa os irmãos mais velhos para lá. Sabe qual que é o nosso problema às vezes? É porque o pai é paciente e os irmãos são revoltados. Você já viu? O pai nos espera e os irmãos não deixam a gente não. Irmão, eu sou um evangelista. Meu povo meu, minha galera, é muita gente que começou agora, que acabou de conhecer Jesus. Chegaram agora no time, acabaram de conhecer Jesus, mas ainda estão tudo perdido. Tem uns que fazem umas coisas que só Jesus.
Eu sou da galera, irmão, que faz tanta coisa que... Ai, meu Deus do céu. E tem gente que vem brigar comigo. Olha aí, ó, tá vendo? Te acompanha, mas faz umas bandidagens aí, ó. O povo gosta de confusão, irmão. O povo não tem paciência com os irmãos mais novos, não. Aí os irmãos mais velhos estão atormentando e o pai está dizendo assim: deixa ele crescer em paz. Eu não vou fazer ele andar agora, deixa. Imagina igual eu chegar para os meus filhos e dizer: você vai ter que andar agora, acabou de nascer, não tem nem dente na boca. Então, lindo, alivia a pressão e deixa Jesus trabalhar dentro de você do jeitinho dele. Eu não estou falando que você pode pecar, lindo, claro que não, bobão. Ai, porque não pode. Mas se você tropeçar, ele não vai correr para te ferir. Ele quer te perdoar. Ele quer trazer você para perto. Ele não quer expulsar você de casa. Eu vi um vídeo esses dias que eu apavorei. Chega pro teu filho e diz que você vai mandar ele para fora. Não vou mandar. É ele que vai amadurecer e querer sair. Eu não expulso o filho de casa. O Deus que a gente serve não expulsa o filho de casa. Sabe qual é a loucura? Ah, porque vai ficar velho e não vai sair. Não, irmão. Quem amadurece com saúde vai embora de sozinho. Na presença de Deus é diferente. Não é que vai embora, fica para sempre com o Pai, mas consegue construir a sua vida em sabedoria e com decisões firmes e posicionadas na essência que Deus deu. Mas eu não expulso o filho de casa. Esse é um negócio. A gente precisa tirar rapidamente essa loucura que a gente carrega nessa paternidade que precisa ser trabalhada em um Deus que a paternidade é perfeita. Cheguei pro João, cheguei pro Noah. Eu tenho... Irmão, quando você tem filho, não sei se você tem, eu tenho 3. Um é diferente do outro. Um é um jeitinho diferente do outro. Se eu for pesado com um, é diferente. Eu não sei nem explicar, irmão, porque a gente, quando é pai, engole tudo aquilo que a gente falou dos outros. É incrível. Ai, meu filho não vai chorar, coitado você. Ai, meu filho não vai fazer pedir, coitado. Oh, coitado. Tudo que a gente fala do filho dos outros, irmão, a gente vai engolir em seco. Confia. Hashtag confia. E aí, um dia você descobre que cada filho tem o seu tempo, que cada um cresce de um jeito. Lindo, você é igual e Deus é perfeito para saber disso tudo. Meu lindo, talvez você está casado com uma mulher, ou minha linda, você casou com um homem que acabou de conhecer Jesus. Não exija dele a mesma velocidade de amadurecimento seu. Ô irmão, não seja o irmão mais velho de alguém que fica atormentando a vida do outro. Deixa ele crescer com maturidade e sabedoria. Deixa ele crescer com calma. Não tenta expor ele a perigo antes da hora. Não tente colocá-lo à prova antes do tempo. Deixa ele crescer em paz. Sabe, eu preciso falar isso para o mundo ouvir. Pare de ser chato. Você não foi autorizado para mandar no teu irmão. Quem manda é o pai, ele é o dono da casa. Eu não deixo o João educar o Noah, é eu que vou educar ele. Deus não quer que você fique forçando a barra com os irmãos mais novos. Irmão, o maior problema da igreja do nosso tempo é quando o irmão mais velho tenta educar o irmão mais novo sem a permissão do pai. Para logo. Deixa Deus completar a obra. Deixa Deus. Você andou com 11 meses, talvez ele ande com 1 ano e 1. Talvez você andou com 7, ele vai andar com 11. O problema é dele. Deus é o pai dele, assim como é o teu. Respeite o tempo. Você falou com 2, ele vai falar com 3. E daí? Eu conheço um dos maiores cantores do Brasil, falou com 4 anos. 4 anos de idade. Foi a primeira palavra. Hoje é um dos maiores cantores da nossa nação. Deixa o tempo de cada um ser respeitado. Paciência. Por isso que eu sou apaixonado pelo Senhor Jesus. Porque quando eu olho para o amor dele, eu me encontro. Tenho paz e segurança para permanecer no caminho. Ele não me oprimiu, ele não me sufocou. Ele me salvou, ele me amou, ele me libertou, ele mudou a minha história, ele me fez sentir amado. E por isso eu sou apaixonado pela vida e pelo amor do meu Senhor Jesus. Então, lindo, eu não estou falando que você tem que correr na mesma velocidade que eu. Eu só quero que você saiba, ouça o teu pai. Ouça ele. A melhor coisa da vida é quando a gente ouve ele. Até melhor. Ouça ele. Lindo, fica tranquilo. O Senhor vai fazer algo lindo na tua vida. Ei, relaxa. Jesus conhece a gente, bonitinho, tudo, amor. Eu não sei porque gostou de nós. Meu Deus, irmão, você é ruim, irmão. Você é ruim, hein? Você é ruim. Eu, sangue de Jesus. Se você fosse se contratar, você não se contratava. Eu jamais, irmão, eu sei o problema que eu sou. Mas Jesus não só chamou nós, mostrou amor dando a vida do filho na cruz. Então,
A gente tem que aprender logo. Ele está dando tempo. Ele consegue esperar, mas não esperando você na libertinagem, mas no desejo de amadurecer. Tem gente que pensa que a graça é o direito de pecar. Não, irmão. A graça é o poder de ser perdoado. Olha que poderoso. O Senhor nos dá a chance de sermos renovados. Chamei o João, falei: filho, desculpa o pai. O pai quer te pedir perdão. Porque o pai, quando tinha a tua idade, teve o mesmo problema. Aí ele falou pra mim: o pai? Eu falei: aham. E os filhos? O pai foi igual a você. Sabe por que Jesus veio para o mundo e morreu na cruz no nosso lugar e viveu a nossa vida? Para que um dia pudesse olhar para a gente: eu sei o que vocês passam, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se eu venci, vocês também vão vencer. Você pode celebrar o nome de Jesus por isso, meu lindo? Ele não é um Deus apático, Ele é um Deus empático. Ele se coloca no nosso lugar. Sabe qual é a loucura? Quando Deus olha para o homem, Ele não vê a gente, Ele vê Jesus. É o padrão perfeito. Como não amar esse evangelho? Como não amar? Como não olhar com misericórdia para o meu irmão mais novo, sabendo que já passei o que ele passou? E é isso que o evangelho faz. O evangelho traz para dentro de mim a natureza de Deus. O Pedro e o João estão esperando o coxo levantar. Estão com o ombro debaixo dele. Aí a Bíblia diz que quando os arteiros se firmaram, ele foi para o templo junto com o Pedro e com o João. Só que a Bíblia diz que ele entrou saltando e pulando. Quando respeitamos as etapas, o resultado é sólido e duradouro. Quem tenta fazer o que não foi feito para fazer antes do tempo cai e às vezes nunca mais volta a andar. E é isso. O João está aprendendo a contar, está aprendendo a ler, está aprendendo as palavras. A gente vai tomar banho juntos. Eu falo: filho, escreve o nome do pai no box. Daí ele começa: é assim, pai? Fala: é assim. Segue, tá escrevendo. Aí quando ele termina, a gente faz uma festa. E aí eu fico imaginando o Senhor comigo, Deus comigo, com você. A gente está caído, está vivendo distante dele. E a gente volta e diz: me dá chance, me dá chance. Deus diz: eu dou, claro, vamos. E aí você volta, o que acontece? Com uma festa. Aí você acerta um dia, ele diz: é o meu filho. É isso que é o amor do evangelho, é o amor de Jesus por mim e você. É meu filho. Acertou um dia, acertou outro dia, acertou de novo. Aquele ponto não volta mais. Ele já decorou e aprendeu de verdade. Jesus é assim com a gente, Jesus é assim com você. Então, bebê, tem uma ótima notícia. Aproveite a paciência para ser perdoado. Aproveite a paciência para ser amado. Aproveite a paciência para amadurecer com saúde e de maneira sustentável. Aproveite a paciência para decidir. E eu tenho uma pergunta e dessa maneira termino a série. Você que nunca entregou a sua vida para Jesus, Ele teve paciência para te esperar até agora. Chegou a hora, meu lindo. Ah, mas eu acredito em tudo. Então esse é o problema. Quando você conhece Jesus, você descobre: não precisa de mais nada. Entregue o seu coraçãozinho para Ele. Foi embora, desistiu, o paizinho te trouxe de volta. Então volta para Ele. Volta para casa, bebê. Você não foi feito para viver longe da presença do Pai. Não é sobre a casa, é sobre o Pai que é o dono da casa. Volte para Ele. 2 perguntas e uma resposta. E é você que decide. Tenho que mudar muito? Não. Ele tem paciência para te receber do jeitinho que você é. E tem poder para mudar tudo quem você é. Poder, amor para te transformar de dentro para fora. Mas só você que decide, porque o convite está pronto. Eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Olha como é paciente. Ele é o dono da porta, da casa, do morador da casa. E mesmo assim, bate na porta. A decisão é sua. A decisão é sua. Eu vou contar até 3. Se a sua decisão for sim, você levanta a mão e a gente vai fazer a maior festa que esse lugar já viu. 1, 2, 3. Levante a mão se você está tomando essa decisão.
Quantas mãos se levantam? É porque tem algo que constrange mais do que o medo. O amor. É o amor que constrange mais. Nada é mais poderoso do que o amor. O amor vence o medo, lança fora, transforma, muda o homem, constrange a ponto de nos fazer melhorar sem dores. O João está melhorando sem dores, o Noah está melhorando sem dores, e eu só tive as dores das crises que escolhi, porque o Pai sempre quis um plano perfeito, assim como quer para você. Sua decisão é sim, sua decisão é sim. Você vai repetir comigo uma oração, palavra após palavra, e aí fechamos a série Sabedoria. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou falho e pecador. Me perdoa pelos meus pecados. Apaga o meu passado e escreve uma nova história. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua, em nome de